Louvado seja o nome do Senhor. Amamos ao Senhor, por isso estamos aqui nessa noite, por isso estamos alegres, por isso temos gratidão no nosso coração, por isso, por mais um ano que está se encerrando, só temos motivos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, e tantas outras coisas nós poderíamos citar aqui a despeito desse Deus tão maravilhoso e que nos surpreende sempre e em todo o tempo. E eu quero motivar você, desafiar você a continuar esperando no Senhor. Amém? Amém. Ah, bom. Se fosse para continuar esperando no pastor, você podia ficar assim, em silêncio, né? Mas continuar esperando no Senhor, o mínimo que eu esperava de você era um amém, né? Mas um amém natural, não que precisasse chamar sua atenção para isso. A palavra do Senhor nos mostra através de muitos exemplos, e é isso que eu quero ver com você, trazendo para esse nosso tempo hoje, essa nossa geração de hoje, mas mostrando através da palavra que quando esperamos no Senhor, que quando continuamos firmados no Senhor, sem dúvida nenhuma, alcançamos a vitória, alcançamos êxito naquilo que estamos buscando. A despeito das circunstâncias, a despeito das situações, né, esperar no Senhor, sem dúvida nenhuma, é a melhor coisa que podemos fazer. Eu quero fazer essa pergunta a você. Se a vitória só vem no fim da prova, então o que acontece até lá? Pense numa maratona, pense numa corrida, dada a largada e, seja de automóvel, seja a pé, seja de bicicleta, seja o que for, todos saem. Não são todos que chegam ao final, à bandeirada final. E também não são todos que chegam em primeiro lugar. Mas, se a vitória só vem no fim da prova, então o que acontece até lá? O que acontece até lá? Numa palavra, aqui. O que acontece? Dedicação. Que mais? Aqui. Persistência. Aqui. Dedicação, persistência, perseverança. Vamos, pessoal, vamos? Ansiedade. Esperança. Resiliência. Obstáculos. Preparação. Que mais? Sacrifício, luta. Que mais? Cansaço. Cansaço é bom, hein? Cansaço é bom. Que mais? Preocupação, vontade de desistir, verdade. Vontade de desistir. E aí vai. Porém, nós vivemos numa época de instantâneos. Vivemos numa época de instantâneo. Tem até o miojo profético. Giovanni Si. Lá, Eu não quero me capacitar para ter um bom emprego. Já enquanto bebê, eu já quero ser um executivo. A informação, a troca de informação rápida, enfim, vivemos numa época de instantâneos. As coisas não podem demorar. Mas eu quero dizer para você que se a vitória só vem no fim da prova, nós podemos dizer que o tratamento acontece dentro da prova. O tratamento acontece dentro da prova. No tempo em que estamos esperando, e aqui eu volto para a palavra agora, no tempo em que nós estamos esperando o agir de Deus, o livramento de Deus sobre a nossa vida. E fazendo essa correlação com você, o que faz alguém mais que vencedor não é uma vitória imediata. O que faz alguém dizer esse ano, o ano passado, ou no próximo, enfim, na sua vida, eu realmente posso dizer que eu sou o mais vencedor, não é uma vitória imediata. Não é o primeiro round da luta. Não é o sinal da largada. É justamente a espera que produz em nós esse tipo de tratamento. E esperar numa geração de instantâneos não é fácil. Alguém falou sobre ansiedade, alguém falou sobre desistir e tantas outras palavras que nós poderíamos usar
a despeito disso. A época de instantâneos nos lembra de comida congelada. Eu estava olhando algumas coisas, né? E tempos atrás, ainda se usa, mas tempos atrás, quando surgiu o fax, meu Deus do céu, eu estou passando um papel aqui, o cara está recebendo lá do outro lado do mundo, na mesma hora, era aquela coisa. Quem que usa fax hoje? Quem que usa fax hoje? Tem lá, né? Mas quem que usa? As formas de locomoções. Nós enviamos um e-mail e não basta enviar o e-mail. Se a gente não recebe a resposta de recebida em seguida, a gente passa a mão no telefone e liga para a pessoa, escuta, mandei um e-mail para você, já recebeu? É o imediatismo, a gente quer as coisas, eu diria que a gente já não quer mais as coisas para ontem. Estou sendo exagerado? E muitas vezes isso se reflete no nosso relacionamento com Deus. Vivemos uma geração que não sabe ser paciente. Vivemos ansiosos. Olha essa carinha, reflete aí, ó. Vivemos ansiosos. Uma geração que não sabe ser paciente. E por causa disso não sabemos esperar em Deus. Não sabemos esperar. Ansiosos, afobados. Fazendo tudo para ganharmos tempo e, na esmagadora maioria das vezes, perdemos tempo. E eu vou ver com você aqui alguns personagens a esse respeito. Contudo, quando as provas, as tribulações chegam, achamos que também todas as nossas orações têm que ser respondidas imediatamente, instantaneamente. Veja, eu quero que fique bem claro para você, eu não estou falando a respeito do que Deus pode fazer. Ele pode tudo. Ele é poderoso. A questão somos nós. A questão somos nós. A questão é quem está do outro lado. Não sabendo ser paciente, querendo tudo resolvido com urgência. Entretanto, a maioria das respostas, a maioria das coisas, daquilo que nós pedimos, nos leva a esse aprendizado de esperar, de paciência, de Deus trabalhar frutos preciosos na nossa vida, se assim aceitarmos, se assim decidirmos. Entre todas as promessas de Deus, entre tudo aquilo que está na palavra de Deus como promessa para a nossa vida e o seu cumprimento, há um espaço, há um intervalo. De novo, deixando claro para você, Deus quer que nós esperemos. Deus quer que a gente nos coloque lá sentadinhos numa cadeira e diz assim, não, você vai esperar porque eu sou um Deus birrento e a hora que eu quiser eu te dou. Não é, a questão não está com Deus. A questão não está nele. Ele pode todas as coisas quando Ele quiser, a hora que Ele quiser. E eu comento aqui com vocês sempre, de que eu não consigo ver um Deus brincalhão. Aquelas brincadeiras que a gente faz com criança, né? Põe o pirulito na boca e tira, põe e tira, fica brincando com a criança. Eu não consigo ver Deus agindo assim conosco. As suas promessas não estão alencadas na sua palavra para brincar conosco. Elas estão lá para usufruirmos, sim. Elas estão lá para a nossa vida, sim. Mas a questão está em nós. Esse intervalo é um período de espera até que tudo se cumpra. Até que tudo tome um rumo. E o mesmo se dá nos nossos momentos de adversidade. O mesmo se dá nos nossos momentos de dificuldade entre o começo e o fim de uma luta, porque se confiamos em Deus, estamos certos da vitória ao final dela, amém? É assim, a gente entra numa luta, está numa batalha, as circunstâncias se levantaram, mas se eu confio em Deus, se eu creio em Deus, eu sei que mais cedo ou mais tarde a vitória vai chegar, mas há um intervalo.
que devemos esperar. Há um intervalo de tratamento de Deus. E essa espera, ela produz mais resultados dentro de nós do que o que nós podemos ver fora de nós. Deus está lá trabalhando. Deus está lá nos moldando. Deus está lá agindo dentro de nós. Muitas pessoas acham, os crentes de plantão, acham que isso já é uma falta de fé. Não recebeu ainda é porque não tem fé. Às vezes pode até ser em uma ou outra circunstância. Mas eu diria para você, e talvez se você analisar e pensar um pouquinho acerca de coisas que Deus já fez na sua vida, tempo que levou para acontecer isso na sua vida, você vai ver que houve um tempo que Deus preparou você para que isso acontecesse. Houve um tempo na sua vida em que Deus foi agindo, foi trabalhando, foi moldando você para que a bênção viesse sobre a sua vida. Então, muitas vezes não é uma questão de fé, não é uma questão de não confiar, como alguns acham, mas sim de sermos moldados na paciência, no esperar, no estarmos preparados para receber aquilo que estamos colocando diante do Senhor. Quantos saem dando as coisas para os filhos sem julgar a sua idade, sem julgar se ele está preparado para receber aquilo que ele está pedindo? Os pais não fazem isso. Nós, como pais, não fazemos isso. Nos preocupamos com um garfo, dependendo do tamanho da criança. Por quê? Porque ela com aquilo na mão pode tropeçar, pode cair e aquilo vir a machucá-la. Mas, como somos uma geração que quer resultados imediatos, muitas vezes desistimos, muitas vezes paramos, muitas vezes retrocedemos, porque as coisas não aconteceram imediatamente. As coisas não vieram no tempo que nós queremos. Não vimos a intervenção imediata de Deus na nossa vida e por aí vai. A fé e a paciência, elas caminham de mãos dadas. A fé e a paciência caminham de mãos dadas e não há como separá-las. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, verso 11 e verso 12. O escritor aos Hebreus estava falando, aquele povo estava corrigindo algumas coisas, estava orientando eles em algumas situações, e ele diz assim: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quantas vezes a tua falta de paciência, a tua ansiedade interrompeu aquilo que Deus tinha para a sua vida? Como eu disse domingo passado, nós não podemos pensar apenas em mais um final de ano. A nossa vida com o Senhor não tem 2018, 2019, 2020. Os nossos dias vão passando e nós precisamos ajustar a nossa caminhada com Ele. Mas nós precisamos imitar aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam aquilo que tinham como promessa para a sua vida. E um desafio para você hoje, eu não vou falar sobre isso, mas leia Hebreus 11. Leia Hebreus 11, veja o relato de Hebreus 11, acerca dos personagens que estão ali, e traga esse contexto para a sua vida. Traga esse contexto para a sua caminhada. Que nós possamos imitar aqueles que, através da fé e da paciência, herdaram as promessas. De quantas coisas você largou mão nesse ano que passou? Quantas coisas você orou, mas também quis ajudar Deus dando um jeitinho, como se fosse possível ajudar Deus?
Quantas coisas você culpou pessoas por não ter acontecido, quando na realidade Deus estava falando assim: espere. Eu estou preparando você, eu estou moldando. Ah, pastor, mas eu não ouvi isso. Sabe por que você não ouviu? Porque seus ouvidos estavam tampados e os seus olhos estavam somente nas circunstâncias. Nós fazemos uma oração do tipo monólogo. E uma oração não é monólogo, uma oração é diálogo. Nós oramos ao Senhor e esperamos sua resposta. Esperamos ouvi-lo através da sua palavra, através da sua voz audível mesmo, através das ministrações, na célula, nos cultos, através de uma música que eu estou ouvindo, que toca no CD do meu carro, enfim. Mas quantas vezes nós estamos com os nossos ouvidos abertos a isso? Quantas vezes nós estamos realmente esperando no Senhor? Pacientes. Ah, mas as coisas precisam ser resolvidas, amados. Nós vivemos uma vida, muitas vezes, de meses, de anos naquela circunstância, mas agora que a água bateu aqui, a gente quer que amanhã esteja tudo resolvido. Por que não entregamos ao Senhor lá no início? Por que tentamos na nossa força? Por que tentamos da nossa forma, dando os nossos jeitinhos, e agora Deus precisa resolver e intervir imediatamente? Quando nós agimos assim, é o start para Deus trabalhar ainda mais a paciência e a ansiedade na nossa vida. Pode ter certeza absoluta disso. Pode ter certeza absoluta disso. Mais um ano que se encerra. Quantas coisas ficaram pelo caminho? Quantos projetos foram abandonados? Quantos votos você fez com o Senhor e hoje já não fazem mais parte da sua caminhada? Esse ano não fizemos, mas normalmente temos a prática de no começo do ano preenchermos, o nosso projeto de vida lá e as 5 áreas que tem. E a gente sempre comenta no meio do ano, orienta as pessoas a ir lá pegar o seu papel e dar uma olhadinha naquilo que em janeiro ela colocou. Quantas coisas você colocou individualmente, como família, como projeto profissional, estudantil, seu casamento, e isso ficou na caminhada. E aí, sabe o que nós dizemos? Que ano difícil, que ano complicado. Esse ano foi pesado demais. Esse ano as coisas foram complicadas demais. Mas será que não somos nós que continuamos complicando as coisas? Será que não somos nós que continuamos querendo fazer as coisas ano após ano da mesma forma, sem esperar em Deus, sem confiar em Deus, sem deixar que Ele conduza todas as coisas? Abraão foi chamado de o pai da fé e nos deixou um exemplo tremendo a ser seguido. Tremendo a ser seguido. O autor aos Hebreus, ele diz que nós devemos seguir as pisadas da fé de Abraão. Em Hebreus 6,15 ele diz assim: foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Foi assim, depois de esperar pacientemente, que Abraão alcançou a promessa. Deus lhe promete um filho, sua mulher é estéril, lhe promete aos 75 anos de idade, e esse filho vem quando ele tem 100 anos de idade. 25 anos. Mas nós queremos o miojo profético. Mas nós queremos a intervenção de Deus agora, já. Nós queremos o milagre urgente. Terça-feira do Milagre Urgente.
Para você que precisa de um milagre urgente, venha buscar a solução divina para a sua vida. Reuniões às 8 e 10 horas da manhã, ao meio-dia, especialmente às 15 e às 19h30. A mão de Deus está aqui. Se é urgente, por que tem 5 reuniões? Eu já ficaria decepcionado. Eu vou na das 9, é urgente. Mas se eu não recebi às 9, eu tenho chance ainda. Que horas? Às 10, às 15, às 10... Não, tem mais uma que eu pulei aí. Meio-dia. Você está sabendo, né? Você anda procurando por aí, né? Queridos, parece brincadeira, sabe? Mas o Deus que nós servimos não é um Deus de brincadeira. O Deus que nós servimos não é um Deus delivery. Não é um Deus que Ele está pronto sim a nos abençoar. Mas Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer trabalhar na nossa família. Ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer fazer uma obra completa em nós. Abraão espera 25 anos. 25 anos. Davi também esperou muitos anos, desde o dia em que Samuel é enviado por Deus para ungí-lo rei de Israel. Ele espera muitos anos até subir ao trono. Da unção ao trono, muitos anos se passaram, com perseguições, com o rei que estava no trono, traindo ele, buscando matá-lo. Mas em momento algum ele faz a coisa na força do seu braço. Ele espera no Senhor. Ele espera no Senhor. Até o dia que ele assenta no trono de toda a nação de Israel. A espera nos amadurece, para que possamos receber o que o Senhor tem para nós. Pare um pouquinho e pense acerca de algo que você pediu tanto ao Senhor e você recebeu. E agora volte no momento em que você pediu e veja como você estava naquele momento quando você pediu e como você estava quando você recebeu. A diferença entre você quando pediu e você quando recebeu. De novo, eu não estou falando que Deus demora. Eu estou falando que a questão está em nós. E entra ano e sai ano, nós podemos continuar a repetir o mesmo ciclo, e não é isso que Deus quer para a nossa vida. A espera não é um sinal de derrota ou falta de fé, mas faz parte da operação de Deus, a operação da própria fé naquilo que nós estamos buscando. Do agir de Deus na nossa vida. Porque a espera nos amadurece. A espera nos prepara para o mais que Deus tem. Enquanto estamos passando pelo período da espera, é porque estamos sendo preparados para receber a herança. Lembra do filho pródigo? Ele quem o diga, não soube esperar. E o que aconteceu? Foi para o pai: eu quero a minha herança, eu quero agora, eu preciso agora, que eu vou viver a minha vida, é do meu jeito, é da minha forma. O que aconteceu? Qual o resultado disso? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Não estava preparado. Perdeu dinheiro, perdeu o tempo com a sua família, o seu tempo em casa, sua moral, sua dignidade, perdeu tudo. Porque apressou as coisas. Verdadeiramente temos uma herança em Deus, temos direito a todas as coisas que o Pai prometeu, ponto. Contudo, não encontramos em lugar nenhum na Bíblia de que Deus tem que agir de forma instantânea.
para aquilo que pedimos. A multidão seguia Jesus. Quantos foram curados? Quantos por dias e dias estavam seguindo Jesus? Quantos iam de cidade em cidade seguindo Jesus? Quantos estavam no tanque de Betesda e quantos foram curados? Quantos receberam a ação de Deus? Fé e paciência. Fé e paciência. E é por isso que eu não aprecio essas campanhas. É por isso que eu não aprecio esse tipo de coisa que muitas igrejas pregam acerca da intervenção de Deus. Venha para 7 dias disso, venha para uma semana não sei do que. E aí, não acontece. Depois de uma semana você diz o que para as pessoas? Desistam. Deus não te ama. Deus não ouviu você. Ou você precisa arrumar um outro jeito para continuar com essas pessoas cativas no seu domíniozinho. Com Deus não se brinca. A hora é dele. O momento é dele. Ele vai fazer quando ele quiser fazer, quando estivermos preparados para receber. Enquanto isso, esperamos no Senhor. Enquanto isso, confiamos no Senhor. A intervenção dele virá, é certa, mas na hora em que estivermos preparados para isso. A hora em que o nosso coração estiver preparado para isso. Precisamos ensinar acerca desse processo de espera e de perseverança, porque é isso que nos molda, é isso que nos faz amadurecer. É claro que não podemos deixar de desafiar as pessoas a crerem no milagre hoje no Senhor, na intervenção hoje do Senhor, de que pode acontecer de imediato. Mas se não acontecer, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. E se não aconteceu, é porque Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida antes. É porque Ele quer nos preparar de alguma forma antes. Moisés vive 3 períodos de 40 anos na sua vida. 3 períodos de 40 anos. E nós aprendemos muito com Moisés com relação a esse assunto. Ele viveu 120 anos, divididos em 3 períodos de 40 anos. E no primeiro período, esse líder do povo hebreu leva 40 anos para achar que podia fazer a obra de Deus. 40 anos. Porque o seu engano foi apoiar-se naquilo que ele tinha, na sua cultura, na sua educação, no seu conhecimento, naquilo que ele havia recebido no palácio de Faraó. E lá se vão 40 anos da sua vida. E lá se vão 40 anos da sua existência. A palavra diz que ao fim desse tempo, ele tenta fazer a obra de Deus na sua própria força, do seu próprio jeito, mas o que acontece? Fracassa, e isso o leva a fugir do Egito. Primeiro período, 40 anos. Quanto tempo faz que você está tentando fazer as coisas do teu jeito? Quanto tempo faz que você está tentando fazer as coisas na força do seu braço? Com os seus contatos, com a sua forma de ver a vida. Quanto tempo faz que você conduz a sua vida dessa forma, na sua capacidade? Porque eu estudei, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque... E daí? Quanto tempo faz? Moisés levou 40 anos. E a Bíblia diz que no segundo período ele ficou no deserto mais 40 anos. E ao fim de mais esses 40, que agora ele já chega aos 80, ele chega à conclusão de que ele não poderia fazer a obra do Senhor. Olha que louco isso. Primeiro ele tenta fazer na força do braço. 40 anos depois ele diz assim,
eu não posso fazer mesmo. Você está entendendo como a gente posterga, como a gente procrastina aquilo que Deus quer fazer na nossa vida? A ação de Deus na nossa vida. A forma como nós agimos. É interessante que até mesmo quando o anjo do Senhor aparece na sarça, comissiona ele sobre o que fazer, ele fica se desculpando. Ele fica alegando, mas eu sou isso, eu não sou a pessoa ideal para esse papel, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Alguma semelhança nesses dois períodos com a nossa vida, com o que temos vivido até aqui? Leia a história desse homem, e isso nos ensina muito. Nos ensina muito, mas eu falei para você de 3 períodos. E no terceiro período ele descobre que não poderia fazer nada, absolutamente nada, de si mesmo. Como demoramos para entender. Como demoramos para transformar uma informação em atitude prática. Como demoramos para obedecer a direção do Senhor. E a palavra diz que foi só aí então que o Senhor o enviou como libertador. E os últimos 40 anos da sua vida foram gastos em seu ministério. Queridos, isso não se forma de um dia para o outro. Deus está nos preparando. Deus está te preparando para aquilo que você tem orado, para aquilo que você tem clamado. Olhe para a sua vida, para a condução que você tem dado, para o seu relacionamento com Deus. É preciso esperar, porque na espera Deus forja o nosso caráter. Deus está trabalhando em nós. Precisamos aprender a esperar no Senhor. Davi declarou, esperei com paciência pelo Senhor. E o que aconteceu? E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que a fé e a paciência produz. Olha o que a fé e a paciência produz. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é para você desistir. Não é para você se achar menor diante dos outros. Não é para você achar que Deus não está olhando para você. Não é para você achar que Deus esqueceu de você e mais um ano está se passando na sua vida. Não, é para você olhar para dentro de você e dizer, Senhor, eu quero deixar de fazer as coisas na força do meu braço. Senhor, eu quero confiar em Ti, eu quero esperar em Ti. Eu quero estar atento à Tua direção. Eu quero estar atento àquilo que Tu estás falando, a direção que Tu estás dando à minha vida, à minha família, à minha área profissional, e seja ela qual for. Talvez para um incontável número de pessoas evangélicas e talvez até algumas aqui dentro, essa não seja uma palavra agradável. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é Bíblia. É palavra de Deus. E se é Bíblia, se vem do nosso manual de vida, vem para nos abençoar. Vem para nos direcionar. Vem para dizer, filho, pare de fazer como Moisés nos seus 2 primeiros períodos de vida. Obedeça a minha direção, vá na minha vontade. Vá naquilo que eu tenho proposto para a sua vida. Busque a minha vontade para a sua vida. E aí sim você vai ser um vencedor, aí sim você vai alcançar o que tanto você tem pedido. O que tanto você tem buscado. É você dizer, Senhor, trata, faz o que precisa ser feito, opera na minha vida. E aí você pode ter certeza de que
o intervalo, o período da espera vai chegar ao fim. Porque você vai estar se abrindo para que Deus trate na sua vida aquilo que precisa ser tratado. Há um momento na vida dos nossos filhos que eles começam a conquistar aquilo que um mês antes, um ano antes, 2 anos antes nós dissemos não. Eu não sei quanto tempo Deus vai levar para cumprir ou fazer o milagre na sua vida. Mas quem pode fazer com que isso aconteça de uma forma mais rápida somos nós mesmos. Como? Nos entregando totalmente a Ele, confiando inteiramente nele. Aconteça o que acontecer, saiba de uma coisa: Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas, a ponto de fazer com que você seja beneficiado em qualquer situação, em qualquer circunstância, mas a questão é como nós estamos nele e com ele. A questão passa por isso, por esse tempo. Não tire os olhos do Senhor. Não tire a sua confiança do Senhor. Nós cantamos: te amarei, Senhor meu Rei, mas vamos amar somente quando as coisas estão bem? Somente quando os milagres estão acontecendo? Somente quando as promessas estão se cumprindo? E o tempo da espera? E o tempo do preparo? E o tempo de ser forjado? De exercitar a fé e da paciência? Me lembra uma outra música que nós precisamos voltar a cantar para que nós possamos com a nossa boca declarar isso. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Tem uns que não cantam essa parte. Não, importam sim as circunstâncias. Dependendo de como for, eu louvo ou não. E muitas vezes é assim que nós agimos. Mas Davi diz: esperei com paciência pelo Senhor. Não é esperei com paciência pela comunidade da graça, esperei com paciência pelo pastor, esperei com paciência pelo líder. Você está numa instituição, congregar como corpo, como diz a palavra, te abençoa, te ajuda na caminhada. Você ter um pastor sobre a sua vida, uma liderança sobre a sua vida, te ajuda na sua caminhada, mas o teu relacionamento com Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Já disse para você e vou repetir: quantas vezes for preciso, eu vou falhar com você, em algum momento da sua vida. Mas Deus é soberano, Ele jamais falha com os seus. Ele jamais falha conosco. Esperamos nele, confiamos nele, os nossos olhos voltados para Ele, porque a palavra diz que nada poderá nos afastar do seu amor e do seu cuidado. Nada pode nos separar desse amor. Ele nos ama. Ele nos ama. O quanto o amamos. Quanto confiamos nele. Quanto estamos dispostos a esperar nele. Não sabemos quantos são os nossos dias. Quanto mais circunstâncias que se levantam nessa vida. Mas de uma coisa nós precisamos tomar posição: confiar, esperar, com fé, com paciência, no agir de Deus na nossa vida. Alguma coisa Ele vai fazer. E nós devemos esperar pelo dia em que Ele vai fazer. Deus sabe de todas as coisas. 14 dias, 15 dias faltam para encerrar o ano, 31, né? Não sei o que Deus ainda quer fazer ou vai fazer na sua vida nesse ano. Não sei. Mas de uma coisa nós precisamos sair daqui nessa noite consciente. Depende de como nós queremos fazer.
Se nós queremos fazer como Moisés no seu primeiro período de 40 anos, do nosso conhecimento, naquilo que já sabemos da vida, ou achamos que sabemos, ou se depois de tentar muito, isso não é para mim mesmo, deixamos as coisas rolarem, né, a la Zeca Pagodinho, ou vivemos o terceiro período de nos entregarmos totalmente ao Senhor e dizer: Senhor, faz como tu queres, faz da forma como tu quiseres. Sem dúvida nenhuma, o terceiro período da vida de Moisés foi o período que ele mais experimentou Deus face a face, em que ele mais viveu intensidade no seu relacionamento com Deus. Não precisamos esperar tanto tempo para isso. A palavra de Deus ficou relatada para que nós aprendêssemos. E não fosse mais uma informação, mas isso fosse transformado em atitudes na nossa vida. Para que saiamos do nosso natural cotidiano, da nossa forma de ver a vida e conduzir as coisas. E entregar tudo nas mãos de Deus. Deixar de dar o jeitinho, deixar de querer ajudar Deus, mas esperar nele, confiar nele, com fé e paciência, e Ele vai agir, e Ele vai agir. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Afobados, ansiosos, querendo ver intervenções imediatas, milagres urgentes. Talvez essa tenha sido a sua realidade até hoje. Mas em nome de Jesus, você sai daqui nessa noite com um coração mudado, não por mim, mas pela palavra do Senhor. E um homem e uma mulher disposta a fazer a vontade do Senhor, a esperar o tempo do Senhor, a hora do Senhor, o momento do Senhor na sua vida. E poder erguer as mãos aos céus e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu sei que a vitória virá, eu sei que a bênção virá sobre a minha vida. Enquanto não vem, Senhor, continua tratando a minha vida, continua abrindo os meus olhos. Eu não quero perder tempo. Eu não quero ficar dando voltas no deserto. Eu não quero ficar perdendo tempo fazendo as coisas do meu jeito, na minha força. Faça uma oração de confissão ao Senhor. Faça uma oração de rendição ao Senhor. Peça perdão a Ele por durante tanto tempo estar buscando fazer as coisas do teu jeito, da tua forma. Ao ponto muitas vezes de chegar e dizer: não, igreja, aqui o que eu estou fazendo é outra coisa. Já ouvi isso de muitas pessoas. Querido, ore por isso. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como se Deus tivesse uma separação entre o que é a nossa vida com Ele e o que é a nossa vida lá fora. A nossa vida é uma só. Nele, para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que você tome essa decisão nessa noite. Feche os seus olhos. Não vou chamar você aqui à frente porque, enquanto eu meditava nessa palavra durante essa semana, e hoje mais especificamente, Deus também tratava muita coisa no meu coração. Deus também falava de muitas coisas ao meu coração, acerca dessa palavra, acerca de fé, acerca de paciência. Então eu creio que de alguma forma, nós todos nos encaixamos nessa palavra.
Talvez alguns para serem lembrados, talvez alguns para já pôr em prática, talvez outros para que a esperança volte, para que a fé, a confiança no Senhor aflore. Não importa qual é a condição, como você chegou aqui nessa noite. Mas essa palavra foi para você, essa palavra foi para mim. Porque Deus não fala com ausentes, Deus fala com presentes. Ah, se fulano tivesse aqui para ouvir. Não, é você que era para estar aqui para ouvir. Se ele tivesse, também seria uma bênção na vida dele. Mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra nessa noite. Como eu disse, talvez para alguns dura, mas é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ela nos abençoa. Qual é a oração que você faz nessa hora? Qual é a oração que você faz nessa hora? Porque você, mais do que ninguém, sabe aonde a coisa pega para você. Qual é a oração que você faz nesse momento? Pai querido, nós começamos esse tempo com uma pergunta: se a vitória só vem no fim da prova, então o que acontece até lá? E a Tua palavra, Senhor, nos trouxe orientações poderosas, sábias como são da Tua palavra, de que alcançaremos a vitória em Ti, Senhor, quando nos voltarmos totalmente, inteiramente para Ti, confiando, com fé, com esperança, com paciência, no Deus que está agindo em nosso favor, no Deus que está agindo em tudo em nossa volta para cooperar para o nosso bem. Basta de vivermos ansiosos, basta de vivermos afobados, basta de vivermos essa geração de coisas instantâneas, de imediatismos, de buscarmos, Senhor, milagres urgentes. Sabemos, Senhor, que Tu és soberano sobre todas as coisas, sabemos que Tu és poderoso para fazer o milagre agora, hoje, nas nossas vidas. Mas a questão não está no Teu poder, a questão não está naquilo que Tu podes fazer, a questão está em como nós estamos para receber aquilo que Tu podes fazer. Por isso, Espírito Santo, começa a tratar, a partir da minha vida, Senhor, na vida de cada um aqui nessa noite. E que nós possamos, Senhor, levar essa palavra à nossa família, possamos levar essa palavra aos nossos amigos, possamos levar essas palavras a tantas pessoas que estão angustiadas com a vida, pessoas que estão decididas por tirar a sua vida ao final desse ano, porque nada muda, nada acontece de novo nas suas vidas. Pessoas que estão desesperadas por chegar ao final de mais um ano e nada ter acontecido. Ao contrário, Senhor, as suas vidas retrocederam. Mas a Tua palavra nos diz, Senhor, e o salmista nos lembra com muita propriedade, porque essa foi a atitude dele buscando em Ti, que nós devemos esperar com paciência em Ti. E quando esperamos com paciência em Ti, sabemos, Senhor, que assim como o salmista experimentou, nós podemos também experimentar. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos a lembrar desta palavra. Ajuda-nos a lembrar dessa palavra ao sairmos desse lugar, ao começar o nosso dia amanhã, as decisões que temos que tomar, as orientações que temos que dar à nossa família. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos a terminar um ano com esperança, com confiança em Ti, Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos a iniciar o ano de 2019 da mesma forma, porque Tu és o nosso Deus e nada pode nos separar desse amor. Estamos certos disso, porque é isso que a Tua palavra nos diz. Por isso, Pai, vai gerando em cada coração agora, Espírito Santo. Em cada coração agora, Espírito Santo. Essa ousadia,
essa ousadia de falar dessa palavra a outros que estão tão desesperançosos. E trazer a cada coração que está aqui nessa noite essa certeza de que em Ti, e no seu tempo, na sua hora, está a resposta para tudo aquilo que eles têm pedido, Pai. Confiamos em Ti, esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti. Os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti. Os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir.